dizendo até que estava acontecendo uma invasão alienígena, né? Então foi uma barulheira, porque esse é um sistema... Rapaziada, o papo reto aqui, vocês viram o que aconteceu com aquele alerta da Defesa Civil? Que travou milhões de celulares no Brasil. Isso foi de madrugada. Muita gente achou que era invasão alienígena, outros acharam que era meme, mas a verdade por trás disso tudo é muito mais séria e envolve uma falha de segurança inacreditável. O que aconteceu agora em 2026 tem uma semelhança assustadora com um caso clássico de 1938, se eu não me engano, que parou os Estados Unidos. Dá uma olhada nessa análise e me diz se a gente ainda pode confiar no que recebe na tela do nosso celular. Vamos ao vídeo. Agora, imagine, se toda a tecnologia disponível hoje for empenhada numa encenação de uma falsa invasão alienígena de larga escala, isso hoje é plenamente factível. E aí a gente se lembra novamente, Vilela, do depois de amanhã, dia 24, estão dizendo que vai acontecer uma invasão alienígena. E tá todo mundo rindo. Mas e se for uma invasão alienígena falsa? E se for holograma? E se for inteligência artificial? Então, Vilela, a gente teve um evento que marcou aí o Brasil, né? Muita gente acordou assustada. Eu não recebi a mensagem de madrugada, mas minha filha recebeu, começou a mandar WhatsApp para minha esposa. Eu fiquei sabendo só no dia seguinte, que eu estava já no quinto sono. Mas galera lá de Curitiba começou a receber as primeiras mensagens às 23h41 da noite. E depois São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e dezenas de outras cidades. Milhões de celulares receberam um alerta da Defesa Civil, e esse alerta em alguns casos fazia algumas trollagens, e em outros casos estava dizendo até que estava acontecendo uma invasão alienígena, né? Então foi uma barulheira, porque esse é um sistema que ele passa por cima de se o celular está no modo silencioso, no modo ali de dormir, modo sono, ele atropela todas essas limitações e bota um som bem assustador ali. E estava aparecendo a palavra misantropia, né? Misantropia é uma palavra que vem do grego, que significa uma aversão ao antropo, que é o ser humano, né? Antropo não é o homem, não é o masculino. Masculino é andro, né? E antropo é o ser humano, tanto homem quanto mulher. Então, misantropia é aquele pessoal que tem uma certa aversão ao ser humano. Agora, a pergunta que fica é: como é que isso chegou a acontecer? Que história foi essa? Como é que acessaram esse sistema? Posso explicar aqui, Vilela? Você quer fazer algum comentário aí, alguma coisa? Deixa eu só dar a minha percepção sobre isso, porque mesmo eu estando aqui nos Estados Unidos, assim, pelo menos 4 pessoas, porque sabe que eu curto esse tipo de assunto também. Você recebeu aí? Você recebeu aí? Querendo saber se aqui nos Estados Unidos também tinha chegado alguma coisa. Mas não, eu acho que foi fechado em uma região, né? Gente de Curitiba recebeu, de São Paulo recebeu, eu não sei qual foi o alcance. E além desse de misantropia, foi isso? Isso, misantropia. Misantropia, também teve outros recados de invasão alienígena, né? Algumas outras coisas também que a galera recebeu, mas o que me mandaram de print de tela foi só esse daí realmente da misantropia. Mas foi isso, a galera apavorada, porque me falaram, não sei se é verdade, que o barulho foi mais alto do que quando é de alagamento, de alguma coisa que a gente recebe em São Paulo normalmente, chuvas muito fortes, tem perigo de alagamento, fique mais esperto, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa que a programação dos celulares deixa aberto para o governo, sei lá que órgão que controla isso, quebrar, passar na frente de todo mundo, né? Meio que hackear o sistema e, ao mesmo tempo, mandar para todo mundo. Olha o poder que tem quem tem acesso a isso para mandar esses recados, né? Que são, de certa forma, se forem feitos de uma forma irresponsável, pode levar a problemas graves. Pessoas tirando a própria vida ou achando que está tendo alguma doença. Imagina, pode ter qualquer tipo de recado malicioso e que pode levar pessoas a fazerem maluquices, né? Não sei. O que você acha, Sim, não, é um poder muito grande e deveria ter um sistema de cibersegurança mais robusto, né? Mas daqui a pouco, vou deixar de teaser aqui, daqui a pouco a gente vai comentar as versões mais novas de como isso aconteceu, as últimas que estão saindo. E ou você vai rir de nervoso ou você vai ficar muito chateado, muito irado, porque parece que foi um erro elementar
de algumas pessoas que tinham essas senhas e essas credenciais. Então, assim, esse sistema, Vilela, é o Sistema Defesa Civil Alerta. Ele foi desenvolvido pela Anatel em parceria com o SENAD. SENAD é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. E eles usam um sistema chamado CEL, de celular, Broadcast, Cell Broadcast. Ele envia mensagem simultânea para todos os celulares numa área geográfica ali definida pelas antenas, sem precisar do número do celular da pessoa e sem precisar de internet. Não precisa de internet, não precisa do número celular. Ele é, claro, por causa disso, muito eficiente para emergência. Agora, vulnerável para quem tem as credenciais, né? Então, a Polícia Federal está investigando o que aconteceu para tentar entender o que foi isso. Pensando em autoria, né, o suposto autor, que tem um perfil no X chamado Misantropias, com Z no final, Misantropia mais a letra Z, ele reivindicou esse ato, né, botando prints ali, vídeo, mostrando que teria sido ele, mostrou tela do sistema, alegou que as senhas eram fracas, segundo ele, servidores estavam usando o seu próprio CPF como senha, e ele encontrou credenciais, então, vazadas, né? Numa postagem, ele escreveu o seguinte, abre aspas, eu não botei fé que ia ser um alerta que apareceria na tela de todo mundo. E aí, logo depois, a plataforma X removeu essas postagens rapidamente e a Polícia Federal está investigando. O problema é que esse ato está sendo enquadrado na lei antiterrorismo. Por quê? Porque lei antiterrorismo, o que é a lei antiterrorismo, que é a lei 13.260 de 2016, define sabotagem por meio de comunicação para provocar terror social com xenofobia, discriminação ou preconceito, pena de 12 a 30 anos. Ou seja, se eles pegarem quem fez essa aparente brincadeira, a brincadeira para quem fez isso vai perder a graça, vai ficar meio sem graça, né? Então, isso começa, Vilela, lá no governo do Pará, no estado governo do Paraná, no estado do Paraná, foi o primeiro estado que teve esse alerta. Estão dizendo que foi um adolescente que estava querendo fazer uma brincadeira, um adolescente entediado ou algum hacker ali ideológico, e ele coloca essa mensagem aí, esse nome, né, misantropia. Misantropia é um conceito muito antigo, aparece desde lá do filósofo Timão de Atenas, Shakespeare falava sobre isso, o próprio filósofo que é incrível, gosto muito dele, serviu até de um pouco de base para o Freud, que é o Arthur Schopenhauer. Ele dizia que a humanidade era impulsionada por uma vontade cega e pelo sofrimento, e por isso ele gerava nele uma certa aversão ao ser humano nesse sentido. Agora, a galera brincou com isso, fez memes, mas, Vilela, tem um lado muito perigoso disso, e eu gostaria até de perguntar a sua opinião. O lado mais perigoso que os especialistas estão apontando não é apenas pessoas entrarem em pânico e isso acabar gerando um caos na sociedade com mensagens falsas como essa. Mas o principal perigo é as pessoas perderem a confiança nesse tão importante sistema. Porque vai que é uma mensagem séria agora. Como será a abordagem das pessoas com as próximas mensagens? Será que elas vão acreditar que a mensagem é real? Ou mais uma vez vão achar que se trata tudo aí de uma trollagem, uma brincadeira? Aí que está o grande problema. O que você acha aí, Vilela? É uma via de mão dupla, eu não tinha pensado nesse outro problema, né? O primeiro problema realmente é de poder mandar mensagens com fins de mudar a eleição, de influenciar pessoas a cometerem crimes ou criar pânico. Agora tem outro lado também que, se isso é tão fácil de ser invadido, a galera fala, será que é real isso agora que tá falando? Tá falando para eu deixar minha casa porque vai ter um alagamento, vai ter algum desastre. Será que é verdade? Não vou acreditar. Então as pessoas vão ficar descrentes. Então, isso se não for resolvido logo, ou se isso acontecer com mais frequência, com certeza eu vou ser uma das pessoas que vão ficar com o pé atrás agora, né? A gente vai pensar assim, cara, vou conferir com o meu vizinho, vou olhar pela janela para ver se tem alguma coisa. O problema é que às vezes tem coisas que não... você não abre a janela e consegue ver se é verdade ou não, né? Vamos supor, saiam da cidade tal porque um surto de um vírus mortal tá afligindo essa cidade. Não dá para você abrir a janela e ver o vírus, né? Então, tem coisas que você pode verificar olhando o meio ambiente ao seu redor, tem coisa que não dá. Então, fica uma situação muito estranha. Agora, Vilela, uma semelhança que alguns apontaram, e é um fato que marcou a história da comunicação nos Estados Unidos, foi aquilo que aconteceu no dia 30 de outubro de 1938. Vejam quanto tempo tem. 88 anos, um jovem prodígio
um jovem gênio de 23 anos chamado Orson Welles, ele mudou para sempre a forma como o mundo passou a ver os meios de comunicação. Por quê? Na véspera do Halloween, na rádio CBS, esse cara, aí tá a imagem do Orson Welles aí, ele fez uma transmissão adaptada, tipo uma radionovela, da Guerra dos Mundos, do A.G. Wells. História essa que foi adaptada pelo Steven Spielberg para o cinema, estrelando ali o Tom Cruise, né? Então, o que aconteceu? A galera estava assistindo um programa concorrente nesse horário, na noite de domingo, à noite que estava todo mundo em casa ali, escutando rádio e tal. Lembrando que o rádio estava começando a se popularizar nessa época, a televisão não era algo que era popularizado ainda, a gente está falando de 1938. Então o rádio estava começando a chegar com força total, tirando um pouco do prestígio do jornal impresso. E aí a galera adorava ouvir o rádio, né, transmissão de música, e o que acontece? O pessoal estava terminando de escutar um programa na rádio concorrente e foi passar para a rádio CBS. Quando eles passaram para a rádio CBS, eles não ouviram a abertura do programa em que eles falavam: a partir de agora, iremos fazer uma representação ficcional aqui, uma adaptação para a rádio da famosa obra de H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Eles não ouviram esse início. Então eles pegaram já, da maneira como eles fizeram, o que o Orson Welles fez? Ele fez de um jeito que entrava jornalista ao vivo, tinha barulho de sirene, confusão na rua, exatamente como se fosse uma transmissão ao vivo da rádio. E o que aconteceu? Obviamente, a galera que sintonizou ali entrou em pânico total. A galera começou a ligar para as delegacias, fugiram de casa, galera partiu todo mundo para a igreja, pensou assim, já que o mundo vai acabar, vou me reconciliar com Deus, né? Provocando um congestionamento ali na cidade, principalmente a cidade de Nova Jersey, ali ficou bem confusa e congestionada, e esse episódio se tornou um verdadeiro arquétipo aí do chamado pânico midiático. Então, Vilela, você se lembra dessa história? O que você acha disso aí? Foi uma história interessante, né? Marcou, né? Cara, achei muito legal. Eu vi você, não sei se foi no vídeo do almoço ou uma publicação sua fazendo essa relação. Aí as coisas fizeram muito sentido para mim, porque, cara, pensa no que aconteceu no passado, que o Orson Welles provocou, só que com as novas tecnologias, né? E aí a gente começa a pensar em tudo que pode acontecer com inteligência artificial. De uma inteligência artificial, esse medo da singularidade da inteligência artificial assumir consciência, e ela tem ferramentas como essa, poderosa, porque se ela está em todo o computador, se ela tem uma chance de espalhar qualquer mentira ou qualquer nova verdade que ela queira, para sei lá qual fim que ela deseja, cara, vai ser muito fácil, né? Vai ser muito fácil manipular as pessoas, mas realmente essa ligação que teve com esse fato do Orson Welles, cara, é muito louco, né? Porque na época, você imagina, uma época que a galera não ia imaginar que ia ter uma encenação no rádio, o cara pega aquela transmissão, não entende direito e, cara, de repente já tinha muito filme, né, que falava disso, livros falando sobre marcianos, sobre ataque, invasão alienígena, os caras ficam doidos, não imaginaria como... Não consigo imaginar a extensão do estrago que foi feito, né? De gente tirando a própria vida, ou ficando desesperado, ou perdendo a fé e tudo mais. E aí, colocando para os dias de hoje, né? Sim. Então, a gente tem uma dificuldade de entender qual foram realmente as consequências dessa transmissão do Orson Welles, porque o jornal, naquela época, em 1938, ele estava competindo com o rádio. E os jornais impressos que registraram ali as consequências dessa transmissão, eles tentaram capitalizar em cima desse caos e fizeram matérias um pouco sensacionalistas, falando, milhares de pessoas se machucaram, né, centenas de pessoas morreram, então a gente não sabe o tamanho de óbitos, por exemplo, que a gente teve, mas fato é que gerou um caos na sociedade numa época que você tinha o rádio. Imagina agora com internet, inteligência artificial e deepfakes da vida aí, né? O poder de fazer um negócio desse é muito maior. Eu já ouvi versões que dizem que é superestimado, que não foi bem assim, que o estrago foi muito pouco, que ninguém morreu e tal, e já ouvi versões que não, realmente causou pânico, as pessoas ficaram desesperadas, algumas tiraram a própria vida, então assim, não se sabe, não tem, é uma coisa muito antiga, não tem como a gente mensurar isso, né? Sim, e aí são várias semelhanças, porque
por incrível que pareça, nesse caso do Orson Welles em 1938, era a transmissão de um conteúdo de uma suposta invasão alienígena. E aí, esse alerta que chega agora, logo depois do último jogo do Brasil, também fala de invasão alienígena. Então, existem várias semelhanças entre o caso de 1938 e esse caso de 2026, além da temática alienígena, né, o formato ali com uma aparência de uma notícia real, né, uma informação mentirosa ou ficcional passada por um meio de confiança, né? No caso de Orson Welles foi o rádio, e passava-se vários conteúdos de notícia nos rádios, então as pessoas acharam que era uma notícia. No caso aqui nosso brasileiro foi o sistema Cell Broadcast com esse sistema de alerta da Defesa Civil. Orson Welles ele escolheu um time muito específico também, como eu estava falando, ele escolheu a noite de domingo ali, quando as famílias estavam em casa, e o programa, e ele programou o início após o término do programa de rádio que era concorrente, né? Então ele captura os ouvintes que estavam mudando de estação, só que a galera não escutou a abertura dizendo que era tudo ficção. No caso brasileiro também, eles aguardaram um time muito específico, porque os hackers, ou o hacker, a gente não sabe ainda, atacou numa madrugada de fim de semana pós-jogos da Copa, logo depois ali de jogos do Brasil. Então, foram momentos em que as pessoas estavam muito atentas, muito alertas, muitos estavam até acordados ainda, outros foram acordados devido ao barulho intenso, né? E ambos os casos geraram ali um verdadeiro pânico psicológico, né? E é claro que Orson Welles, depois disso, ele enfrentou alguns problemas, ele chegou a ser investigado, né? Ele disse que não pretendia causar nenhum tipo de pânico, mas sabia que estava brincando com fogo, né? Porque ele usou sua genialidade, o seu talento artístico para simular a realidade. E o invasor aí, que usa esse nome misantropia, também escolheu até uma palavra ali forte, né? Que é a palavra misantropia, que é aversão à humanidade, e ele fez ali quase que um manifesto filosófico disfarçado de um alerta oficial, né? Então a gente teve dois casos ali altamente performáticos, né? Um pelo rádio, o outro pelo smartphone, um por entretenimento genial, no caso do Orson Welles, e o outro por talvez uma trollagem existencial, uma ideologia ali de linha nihilista, né? Agora, a gente viu só um alerta de celular. Agora, imagine, se toda a tecnologia disponível hoje for empenhada numa encenação de uma falsa invasão alienígena de larga escala, isso hoje é plenamente factível. E aí a gente se lembra novamente, Vilela, depois de amanhã, dia 24, estão dizendo que vai acontecer uma invasão alienígena. E tá todo mundo rindo. Mas e se for uma invasão alienígena falsa? E se for holograma? E se for inteligência artificial? Hoje, mais do que nunca, é fácil fazer isso. O que você acha, Vilela? Cara, eu tava pensando, a gente ainda não tem essa tecnologia, não tem notícia de que existe essa tecnologia, mas imagina na próxima Copa, tá? Daqui 4 anos, como vai estar? Se alguém usa de um programa muito mais avançado e um hackeamento que consiga substituir as transmissões todas por uma transmissão falsa feita em IA, inteligência artificial, mostrando uma outra realidade, uma outra coisa, como um ataque alienígena, uma invasão, alguma coisa. Cara, vai gerar pânico pra caramba, entendeu? Porque se de repente você vai ligar na Cazé, tá passando isso, na Globo tá passando isso, e todo o pessoal que tá transmitindo o mesmo sinal com uma imagem totalmente mudada, né? Transformada. Então é muito louco isso, cara, dessa nova realidade. Eu acho que eu já falei contigo, né? Daqui a um tempo a gente vai ter que provar que os programas que a gente grava aí, presenciais, eles aconteceram, porque vai ser impossível saber se aquilo aconteceu, se estava eu e você realmente naquela mesa, naquele dia, conversando sobre aquele assunto, ou se foi alguém que gerou isso numa inteligência artificial. Então vai ter a chamada prova de vida, né? Para cada conteúdo gerado, você vai ter que ter um selo, uma prova de vida, passado, sei lá, por alguns órgãos que vão checar isso e falar, não, realmente, o Daniel e o Vilela tiveram naquele dia, naquela mesa, naquele programa, falaram aquelas coisas e você pode confiar. Porque, cara, tá cada vez mais difícil de confiar em alguma coisa que você recebe. Eu acho que você também comentou isso comigo, quando a gente viu aquela cena da garota sendo jogada da ponte. Qual é a primeira coisa que todo mundo pensou? Claramente é inteligência artificial. Ninguém iria arremessar uma pessoa de uma ponte. A coisa era tão absurda que todo mundo já ficou tranquilo. Não, é inteligência artificial, isso não aconteceu. E realmente tinha acontecido. Então, essa barreira da verdade e do irreal, do que não aconteceu, cara, eu não sei como a gente vai fazer, como a gente vai agora
saber o que é verdade ou não, né? A gente vai ter que ter pessoas sempre correndo atrás disso daí, de checar se aquilo é verdadeiro, se não é. Não, eu fico até imaginando imagens tão realistas que até nós mesmos vamos ficar na dúvida. Ué, mas eu não me lembro de ter conversado isso com o Vilela. Não me lembro desse programa. Realmente, a inteligência artificial tá demais. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Eu, pelo fato, também achei daquela moça que foi arremessada, né? Arremessada por vontade própria, mas uma falha técnica houve. Vou dar meu papo reto sobre o que eu acho disso tudo. É o seguinte, o buraco é muito mais embaixo. O problema não é só o susto ou a brincadeira de mau gosto. O perigo real é, como eu sempre digo aqui, a erosão da verdade. Se o sistema que deveria te salvar de uma enchente ou de um desastre é hackeado para falar de misantropia, parceiro, ou alienígenas, o que acontece? Na próxima vez, você vai ignorar. O vizinho vai achar que é vírus. E a gente está entrando numa era onde a tecnologia que deveria nos proteger, parceiro, pode ser usada para causar o caos. Um caos social, um clique, somente um clique. E essas senhas fracas, usar CPF como senha, é um sistema do governo pedir para ser hackeado. Eu quero saber de você, parceiro. Você recebeu esse alerta? Ficou com medo? Ou percebeu na hora que era fake? Comenta aqui embaixo, porque esse assunto é sério e a gente precisa estar alerta. Deixa o seu like. Se você curte esse tipo de análise, se inscreva no canal para não perder mais não papo reto. Que aqui vai ter corte de podcast, notícias. Tamo juntão.